Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, Rosani, Taíve, Paola. Bom dia, Bom dia. bom dia. Ana, bom dia, Márcia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Raquel. Obrigado, Ana. Acho que nós que não conseguimos iniciar nosso dia sem vocês também. É uma troca. Obrigado, Ana. Bom estar com vocês. Não dá mais para começar o dia sem essas trocas. Que gostoso, que bom. Nós também somos muito gratos por vocês estarem conosco aqui. Bom dia, Flávia, Isso, né? Miri, Muito bom. que bom. Então, vamos lá. Nós estamos, então, terminando, né, o capítulo 4. Desculpa, o capítulo 13 da seção 4, que é a função do tempo. Bom dia, Mel. Bom dia. Nós estamos na página 261. Você vai colocar aí, amor? Já tô colocando. Então é capítulo 13, seção 4, página 261. Colocado. Então, muito provavelmente hoje a gente termina essa sessão. Foi uma sessão que foi trazida pela Adriana na segunda-feira, né, quando ela abriu o livro. E faltam só 2 parágrafos para a gente terminar, né? Então vamos lá, vamos nos unir aqui, fazer uma oração para a gente iniciar o nosso dia. Eu separei uma oração aqui que eu tinha, já há algum tempo eu tinha feito, eu vou repetir ela hoje para a gente, que faz tempo que eu fiz, e aí depois a gente vai então mergulhar, né, nesses últimos parágrafos que estão faltando para a gente terminar essa sessão, a função do tempo. Então vamos receber então essa oração para a gente iniciar o nosso dia. Pai, hoje escolhemos o perdão como nosso caminho para a paz. Liberta-nos das crenças do passado. Libertamos nossos irmãos e com isso encontramos a liberdade. Que possamos ver além das aparências, lembrando que todo erro é um pedido de amor. Que nossos corações se abram para a verdade e que deixemos de lado os julgamentos para reconhecer a luz uns nos outros. O que foi negado à nossa visão, que agora seja revelado. Somos um só no amor de Deus e nada pode nos separar. Hoje entregamos todos os nossos pensamentos ao Espírito Santo para que ele os transforme em milagres. Escolhemos a paz, escolhemos o amor e com isso
despertamos para a verdade. Amém. Nossa, que lindo, amém. Uhum. Até a oração já está falando do tempo, né? Está falando do perdão. E o perdão, como a gente tem dito aqui, né? Praticamente a gente fala todos os dias sobre o perdão, porque é a prática, né? É o ensinamento base, vamos dizer, do livro O Curso em Milagres, né? Para a gente poder despertar desse sonho, é a prática do perdão verdadeiro. Então, o perdão, né? Um dos, vamos dizer, dos significados do perdão para um curso em milagres é a suspensão do passado, né? Então, a suspensão do passado nada mais é que a gente lembrar que aquilo que a gente acha que o nosso irmão fez para nós nunca aconteceu, porque o tempo é uma ilusão. Ai, ai. É isso. Perfeito. O Filho de Deus levou tão a sério esse pensamento de separação e ele esqueceu de rir que isso jamais poderia ter acontecido. Nossa. E essa é a nossa oração, né? Experimentar tudo nesse lugar da mente. É, Essa é a minha mais profunda oração. Não levar a sério, né? E esse não levar a sério pro ego parece muito que é não levar a sério. Ah, então vou largar tudo. Ah, então não vou ligar. Não, é, não é isso, né? Mas é a gente se lembrar, né? Que é não levar a sério as historinhas que a gente se conta, é, né? Tudo vem das histórias. Tudo vem desse lugar da mente, sabe? Que a gente se conta e acredita e segue, sabe? é, Né? Por isso que é tão importante a gente estar atento mesmo à nossa sensação interna, aos pensamentos que estão ali vigentes, sabe? Né? Naquele momento e tal. Nossa, é tão perfeito. É tão perfeito. Por esses dias, nos atendimentos que eu faço, tem vindo tão claro uma sensação, acho que eu já trouxe isso aqui, uma sensação de cansaço, que parece ser físico, né? Mas que na verdade, né, no próprio atendimento, né, a gente quer cura, né? A gente vai caminhando e vai vendo que na verdade o que cansa mesmo, e cansa, e a gente acaba projetando no corpo mesmo, como cansaço, dor nas costas, enfim, qualquer coisa, né, que pode sinalizar o cansaço. E aí parece muito, né, fica muito óbvio que é porque a gente está cansado, porque, mas também, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiquei em pé, ou nananá, enfim, tem várias justificativas para concluir ali, para justificar mesmo aquele desconforto que parece até físico. E foi tão lindo, assim, né? Tá sendo tão lindo olhar para isso na mente, né? E considerar o que a gente está justificando e desistir disso e ver que, na verdade, antes desse trabalho físico, estava rolando muitos julgamentos, né? Julgamentos da situação, julgamentos, auto-julgamento, julgamento das pessoas envolvidas, julgamento do cenário, que não queria que fosse assim, que não queria que fosse assado. Gente, é isso que cansa. É isso que dá dor nas costas. É isso que, é isso que cansa.
né? Então, e aí, né, é tão lindo porque até ontem, muitas vezes esse resultado, né, nem sempre aparece tão nítido assim na forma, mas ontem, num atendimento, a pessoa estava com muita dor nas costas, assim, uma pontada, sabe? E parecia muito que era sobre o trabalho. E conforme ela foi olhando para isso e foi expressando isso, né? Na verdade, os julgamentos, que aí ela viu, né? Ela começou a ver tudo que ela estava se contando ali das situações enquanto ela parecia trabalhar. Ela foi vendo assim, aí ela falou, uau, sabe assim, aquela pontada foi desaparecendo, sabe? Aquela pontada nas costas, assim, é como uma resposta mesmo, né? Não é sobre ficar em pé, não é sobre um trabalho, não é sobre muito trabalho, sabe? É sobre os julgamentos mesmo. Esses pensamentos repetitivos, esse torpor que a gente muitas vezes não vê e aí culpa o trabalho, né? Justifica, ah, mas é claro, né? Não, gente, não é claro. Não é claro. A Mel tenho sentido muito isso nesses últimos dias, esse cansaço físico. Quero aproveitar esse momento aqui com vocês para entregar isso, pedir ajuda a Jesus. Nossa, Mel, é isso. Minha irmã, eu Hum. tenho certeza, né? Se você tirar um tempinho aí e muito em oração, sabe? E pede para Jesus mergulhar na sua mente com você. E Hum. você vê os pensamentos que estão aí. São esses pensamentos que a gente vai acreditando e que vão trazendo esse cansaço, É. sabe? Gente, eu sei que o mundo tem milhões de alternativas para isso. Até no mundo aí do autoconhecimento, é Mercúrio retrógrado, é Lua, é isso. Não, não. São os seus pensamentos, né? A gente pode até usar essas coisas do mundo, mas para voltar para a mente, É. sabe? Nesse sentido, né? Tem tantas coisas, até do próprio corpo, né? Enfim, hormônio, falta de vitamina, falta disso, sabe? E aqui, gente, não estou dizendo que você não vai olhar para isso, não vai resolver isso na sua vida, né? Estou dizendo, mas em paralelo isso, se isso ainda é algo importante para você, mas em paralelo isso, olha, olha para esses pensamentos, olha para o que você está acreditando nos pensamentos que você está rolando ali. Nossa, eu tenho certeza, gente. Assim, ó, é certeiro o negócio. É certeiro. É. Lucinéia aqui, em verdade. É. Eu consigo ver hoje claramente que são os meus pensamentos que me deixam com fadiga. E é isso, sabe? E mais uma vez eu falo isso, tô falando isso tanto, e assim, eu tô. Quando eu começo a falar muita coisa, a mesma coisa sempre, é porque tem uma resposta para mim aí, né? Então eu vou falar de novo. Hum. Não tem como eu escolher de novo se eu não reconheço o que eu estou escolhendo manter na minha mente. Por isso, a vigilância, né, do que aquilo que eu estou sentindo e pensando é tão importante. Né? Porque a gente sempre fala muito aqui, escolhe de novo, muda de professor. Só que para isso, eu preciso reconhecer o que eu estou querendo manter na minha mente, para eu poder desistir, entende? Como é que eu vou escolher, fazer uma escolha, se eu não vejo a alternativa que eu não quero mais, né? Então, por isso a importância de olhar para esses conflitos, para poder abandoná-los, né, junto com o Espírito Santo, olhar para eles, né, e permitir que ele desfaça, né, essas ideias, esses pensamentos, mas eu preciso olhar, eu preciso ver.
Preciso reconhecer que é isso que eu estou escolhendo para eu poder escolher outra vez. E aí agora com um novo professor, né? Com um novo guia, com, enfim, é isso, né? Então por isso que é tão importante. Né? Perfeito, perfeito. Nossa, obrigado, amor. É muito lindo isso, né? Lembrando, né, que quando a gente acreditou, né, nessa diminuta insana ideia, né, a nossa mente aqui no mundo, que acredita que se separou de Deus, ela foi feita para projetar. Uhum, Então ela está projetando, projetando a todo momento, a todo momento. E a projeção nada mais é, né, do que um julgamento, um julgamento de pecado, culpa e medo. Então, se a gente está projetando isso para fora da nossa mente, é isso que nós vamos enxergar, uhum, porque nós fizemos uma escolha antes, uhum, né? Nós fizemos uma escolha antes. Parece que as coisas que estão acontecendo no mundo chegam até nós, mas na uhum, verdade, as coisas que estão acontecendo no mundo foi um desejo nosso, uhum. nós tomamos uma decisão antes e projetamos isso tudo no mundo. Isso. Isso é muito diferente do que foi ensinado para gente. Uhum, Isso talvez para o Luciano é um dos ensinamentos, um dos pilares dos ensinamentos mais importantes para o livro Um Curso de Milagres para mim. uhum. É Então é isso. isso, é o que a Paty está falando, e isso cansa, porque a gente ficar projetando, né, culpa, medo fora da nossa mente, é isso que a gente vai enxergar, e Uhum, isso cansa, isso traz ansiedade, isso traz depressão, traz um monte de coisa, uhum, né? Então a gente tem que se lembrar, né, que a correção acontece na nossa uhum, mente e não no mundo. Então, uhum, quando a gente está muito equivocado, muito transtornado, com muito medo de tudo que a gente tem que fazer aqui no mundo, a gente se lembra que a gente tem uma mente. A gente se lembra que a gente pode voltar para essa mente e escolher agora pelo Espírito Santo. E aonde a gente estava projetando, o Espírito Santo vai estender o amor de Deus uhum. e a extensão do Espírito Santo nada mais é do que enxergar fora da nossa mente um pedido de amor ou uma expressão de amor. Perfeito. Que lindo, que Então é lindo. isso. Não tem como a gente não escolher, né? Porque a gente já escolheu. Então a gente precisa ver o que a gente está escolhendo. Eu estou Uhum. escolhendo ver, né, em última instância, separação, mas É, esse pensamento de separação está fragmentado num pensamento de que algo que eu gostaria que não fosse, e aí eu fico julgando, né? Então é já, né? nossa, lindo. Que Acho que a Mel colocou de novo aqui, né? Eu é já já, sei que todo esse cansaço vem da mente, mas parece que ainda não sei olhar para isso. é Tamo isso. junto, Mel. Tamo Tamo junto. junto, Mel. Tamo Esse é o junto, meu primeiro anjo. passo. Jesus, eu não sei como olhar para isso. Pronto. Você já abre um espaço na mente, Uhum. sabe? E, e aí é isso, sabe? Tenho certeza, assim, é, que toda oração é atendida a partir do momento em que eu não sei, sabe? Esse posicionamento, né, de não saber, sabe? É tão importante, assim, Jesus me ajuda, eu preciso de ajuda, né? Hum. Não para resolver o que parece que está me cansando aqui no mundo, não. Está me cansando aqui na mente, que são os meus pensamentos. Me ajuda. E aí se manter muito presente, porque aí isso vai ficando claro, né? Gente, lembra, a luz, né? A luz do Espírito Santo vai colocar um holofote na nossa mente, né? Hum. Quando eu deixo ela entrar, né? E aí sim eu posso ver o conteúdo. Você começa a ver. Você começa a ver. Sabe? E aí você vai desistindo. Sabe? Desistindo desses pensamentos, desistindo desse estado, né? E, enfim. E quando não estiver dando para desistir, tá tudo bem também. Fala, ó Jesus, eu tô muito agarrada nisso. Tô querendo muito ficar cansada aqui, Jesus. Sabe? Eu, É, é, eu preciso. Pode falar, amorzinho. é um processo mesmo lindo com ele, assim, sabe? É, De
conversa, gente, sabe, a todo momento ali, e você se perceber cansado, fadigado, é isso, sabe? Não se contenta com isso como óbvio. Não é óbvio isso, não, não é óbvio, essa não é a tua realidade, né? Uhum. Então, é nesse momento que a gente pratica aqui o que Jesus fala tanto nas lições, que eu não sou um corpo, eu sou livre, né? Eu Uhum. não sou um corpo, eu sou uma mente que pode decidir aqui agora como experimentar qualquer coisa. E nem é para mudar nada no corpo, entende? Porque se eu não sou um corpo, eu posso escolher o que eu quero experimentar. Eu escolho, né? Tem um, acho que tem até uma oração aí no livro que fala sobre isso. Eu escolho os sentimentos que eu quero experimentar. Eu decido a meta que eu quero alcançar, sabe? Então, esse é o lugar do tomador de decisão que escolhe pela mente e não mais pelo mundo, né? Então, Perfeito. vamos junto, Mel. Se É, precisar, a gente está aqui é. junto. Eu tenho uma anotação aqui que tem muito a ver com o que nós estamos falando, e aí então eu vou ler só um pouquinho. É uma passagem, um parágrafo pequeno, na verdade, uma sentença da lição 97 que diz assim: a cada vez que praticas o perdão, né, a cada vez que praticas o perdão, a consciência é trazida para um pouco mais perto, pelo menos às vezes, 1000 anos ou mais são poupados. Então, né, o que está falando para a gente aqui? Todas as lições do livro de exercício é um desfazer, né, da nossa mente, das nossas crenças, né, que tem o propósito de desfazer a crença de que estamos certos em nossas interpretações, que são absolutamente baseadas no aprendizado Aham. passado, né? A gente, de novo, a gente está sempre pensando, né? Tudo que nós estamos fazendo e pensando sobre o que está acontecendo no nosso mundo é baseado numa crença, numa memória do passado. Hum, hum. Quando abandonamos o passado, mesmo que por pouco tempo, avançamos em relação à não necessidade de nos remetermos a ele, ao passado, e assim, sem medo, decidimos que não sabemos para que serve coisa Ah, alguma. que delícia. Essa correção, que é o milagre, é um passo em relação à verdade. Gente, essa frase, eu não sei para que serve coisa alguma, salva a gente de tanta coisa Uhum, durante o nosso dia. Então, vamos lá, vamos junto, perfeito. vamos junto. Uhum. Ai, É isso, Mel. Vamos junto, minha irmã. É só. É mais simples do que a gente imagina, viu? É sem simples. dúvida. A gente está acostumado muito com a complexidade. E aí vem Jesus, traz isso, você fala: "Hã? É só isso? Com certeza? Tá faltando nada? Não esqueci nada? Uhum. É simples. Perfeito. É isso, Lu. Eu não sei para que serve Deve coisa coisa alguma. alguma. Isso, É, isso quando a gente está muito transtornado, muito equivocado, isso pode trazer uma certa tranquilidade para nossa mente e a gente se lembrar que a gente pode decidir de novo. saber cansa, né, gente? Saber cansa. E você tem É, que provar e defender isso, essa ideia, sabe? Saber das coisas cansa. E você é, tem que provar e defender para todo mundo ali, ó. é. Ah, Ai, que lindo. Vamos lá, vambora. então. Vamos terminar, então. Vamos ler o parágrafo 7 e o 8. Ah, tem 7, 8 e 9. São três. O 7 a gente leu ontem, não Ah, já? lemos? Mas eu acho que é importante a gente ler para poder, porque aqui ele vai fazer, né, a percepção do Espírito Santo e depois ele vai falar sobre do ego. Acho que é importante a gente ler de novo. Então vai. Então, vamos começar pelo sétimo, então. Parágrafo 7, página 261. É evidente que a percepção que o Espírito Santo tem do tempo é exatamente oposta à do ego. A razão disso está igualmente clara, pois eles percebem a meta do tempo de maneiras diametralmente opostas. O Espírito Santo
interpreta o propósito do tempo como de tornar a necessidade do tempo desnecessária. Ele considera a função do tempo como temporária, servindo apenas à sua função de ensinar, que é temporária por definição. A sua ênfase, portanto, recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, sobre o único aspecto do tempo que pode. Opa, desculpa, que teve um lapso aqui. Vamos voltar. Sentença 5. A sua ênfase, a ênfase do Espírito Santo, portanto, recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, pois o agora é a noção mais próxima da eternidade que esse mundo oferece. É na realidade do agora, sem passado ou futuro, que está o começo da apreciação da eternidade. Pois só o agora está aqui e só o agora apresenta as oportunidades de encontros santos nos quais se pode achar a salvação. Nossa Senhora. É muito lindo, né? O ego, por outro lado, considera a função do tempo como a de estender a si mesmo no lugar da eternidade. Pois assim como o Espírito Santo, o ego interpreta a meta do tempo como a sua própria. A continuidade do passado e do futuro, sob a sua direção, é o único propósito que o ego percebe no tempo. E ele abole o presente de tal forma que nenhuma brecha em sua própria continuidade possa ocorrer. A sua continuidade, portanto, iria manter-te no tempo, enquanto o Espírito Santo iria libertar-te do tempo. É a sua interpretação do Espírito Santo, é a sua interpretação do meio da salvação que tens que aprender a aceitar. Se quiseres compartilhar da sua meta do Espírito Santo de salvação para ti. Tu também irás interpretar a função do tempo do mesmo modo como interpretas a tua. Se aceitas a cura como tua função no mundo do tempo, enfatizarás somente o aspecto do tempo no qual a cura pode ocorrer. A cura não pode ser realizada no passado. Ela tem que ser realizada no presente para liberar o futuro. Essa interpretação liga o futuro ao presente e estende o presente ao invés do passado. Mas, se interpretas a tua função como destruição, perderás de vista o presente e apegar-te-ás ao passado para assegurar um futuro destrutivo. E o tempo será como tu o interpretas, pois por si mesmo ele não é nada. Nossa Senhora, que perfeito. De novo, Gente, por isso que toda cura, todo desfazer só acontece no agora. E como é que acontece no agora, né? Todas as vezes que eu estou com a minha mente parecendo estando no passado, mas qual que é o mecanismo da mente? Ela busca a memória e vive ela naquele instante, né? Por exemplo, se eu tenho um pensamento, se eu começo aqui a pensar, né, fazer algum julgamento de alguém, busco lá alguma sensação, alguma cena que me machucou, eu tô sentindo essa raiva ou essa dor agora aqui. E é com esse agora que o Espírito Santo precisa trabalhar, né? Então, a gente costuma dizer, né, que é com o que está vivo no momento. O que está vivo internamente? É aquilo que está pronto para ser entregue, está pronto para ser curado, né?
que é isso que ele fala aqui, ó. A cura não pode ser realizada no passado. Ela tem que ser realizada no presente para liberar o futuro, né? Então, eu vou liberando aquilo que está vivo. Então, por isso que gente, o nosso dia, se a gente tivesse mesmo a compreensão do que parece ser o nosso dia, as milhares de cenas que vão passar na nossa mente e com elas oportunidades de perdão, porque o perdão acontece no agora, esse é o momento do perdão, Uhum. né? Então, quando eu tô atento, quando eu tenho um sim para a cura, quando eu tenho um sim para viver realmente, né, a paz de Deus que excede todo entendimento aqui, né? Uhum. Eu vou começar a ver o quê? Os conflitos. Eu vou Uhum. começar a ver, ou seja, conflitos igual oportunidades de perdão. Eu É. começo a ver, e a hora que eu começo a ver, porque, gente, a memória, a mente é uma coisa. Às vezes você vê uma coisinha, você vai lá pro passado, traz, né? Por exemplo, uma memória muito latente, assim, que pode ficar bem didático para a gente pensar. Às vezes a gente sente um cheiro, e esse cheiro, sei lá, tem cheiro de uma época da sua vida, né? Então, para a gente ver o tanto que a gente fica buscando o passado para interpretar o presente, né? E nisso, e nesse jogo todo, tem ali um momento, sabe? Onde eu posso escolher de novo. Não, eu não quero mais. Eu quero experimentar isso aqui, ó, sem essa pessoa, essa situação, sem o passado, Jesus. Como é que faz isso, cara? Uhum. Sabe, eu falo muito isso, Jesus, como é que faz isso, cara? Eu não sei. É. Mas eu tô aqui, ó, pronta para me ensinar, né? Porque, né, gente, teoria é fácil você ler, ai, como estar no agora, ai, tal coisa, isso, Pri, saudade, né? Essa sensação de saudade e tal. Então, como é que faz para fazer isso? Ah, tá, você senta, respira, ou sei lá, até aqui no Curso Milagres, dá um passo atrás. É. Jesus, eu não sei fazer isso, mas eu tô aberta. Me mostra, porque cada momento vai pedir algo para parecer ser feito, ou vai ser trazido na sua mente. Gente, ó, é um passeio com ele maravilhoso, sabe? É. Eu sinto de trazer uma experiência que aconteceu comigo ontem, Opa, né? E que, né, todo mundo, óbvio, né, depois coloca essa experiência no teu dia a dia, né? Ontem eu tinha uma reunião à noite, né? E era fora da minha cidade, eu ter que viajar, né? Era uma reunião que, como eu já tinha ido em outras reuniões, olha lá, eu buscando uma experiência no passado, né? Eu, por várias vezes durante o dia, pensei em desistir de ir nessa reunião, né? Era à noite, ia ter que viajar, tudo e tal. E eu cheguei a pensar assim, a pegar o telefone, ligar para dois amigos que iriam comigo nessa reunião, falar para eles, ó, eu não vou, né? Eu não vou nessa reunião, né? Vai demorar, vai ser chato e tal. E eu cheguei, né, a pensar em desistir durante o dia várias vezes. Mas eu fui, eu persisti. Falei, não, deve ter alguma coisa, né? Que eu vou suspender aqui todos os meus julgamentos, né? Não sei para que serve isso. Então vamos lá, Jesus, tem alguma coisa aqui para mim, né? E aí nós fomos, né? Peguei esses dois amigos, fomos nessa reunião, né? A minha ideia dessa reunião é que essa reunião ia demorar, ia acabar muito tarde, aí eu ia ter que voltar, ia chegar tarde aqui em casa, né? Ia dormir tarde, ia ter que acordar cedo para nossa, fazer a quanta live. crença, hein? Olha só, Misericórdia, que olha a canseira. loucura, olha a loucura da nossa mente. É, Tudo para gente desistir, e não para gente gente, e desistir, aqui o Luciano não tá falando de desistir da reunião, é desistir desses julgamentos, que é isso desistir que desses cansa. Não é a julgamentos, reunião que vai exatamente, atrapalhar teu sono, é esses julgamentos exatamente. aí, entende? É o julgamento de achar que a gente vai dormir tarde, que a gente tem que acordar cedo. Gente, isso tudo são crenças que estão na nossa mente
né? E que faz a gente sofrer, que faz a É, gente ficar ansioso, que faz a gente ter fadiga durante todo o é. nosso dia, Porque é né? essa oração, o que que eu tô pedindo aí nisso que o Luciano trouxe? O que que eu tô pedindo? Nossa, ó, eu tô pedindo que realmente eu vou chegar tarde, vai ser chato. Nossa, vai Olha ser muito. quanto Eu vou chegar esforço, tarde. Amanhã, para a live, eu vou estar com sono. né? Vai ser difícil eu acordar. Nanana. Sim, toda oração é atendida. Sim, Exato, exato. sim. Veja quanto esforço, quanto sacrifício foi colocado em torno de uma reunião Uhum, e que, no fundo, na forma, foi linda, foi uma reunião maravilhosa, foi super legal. Eu revi vários amigos, tudo e tal, né? E foi muito bom, foi muito bom. A hora que eu cheguei aqui em casa, era quase meia-noite, a Paty ainda estava me esperando. E aí ela falou: "E aí, amor, como é que foi?" Eu falei: "Nossa, amor, foi lindo. Nossa, foi. Passei por várias experiências na reunião que eu nunca tinha passado uhum. e foi muito bom estar, né, com esses irmãos." Então é isso, né? Então essas crenças todas de que a gente, né, vai ficar cansado, que não sei o que e tal. Gente, vamos entregar tudo isso porque a gente não sabe de nada. Nada. A gente não sabe de nada. E quando a gente está com um propósito, né, de cura da nossa mente, nossa, o Espírito Santo vem e fala: tá vendo? É isso, é Vamos isso. junto. Vamos junto, Vamos junto para paz na mente. É vamos junto. isso, gente. Isso é Não uma mente esquece, descansada. o Nossa, Espírito essa é a minha Santo só oração, fala gente. isso. Uma mente Não descansada. esquece, não esquece de mim. Eu estou com você na tua mente e eu estou à sua É disposição, isso. né? Sempre que você pedir a minha ajuda. É isso, É é isso. isso. E é isso que ele vai ofertar pra gente. Descanso, né? É, E é isso, amores. Nossa, que lindo, amor. É que isso. gostoso, Tão bom, né? que Muito bom. gostoso. É isso, acho que está entregue aqui, É, né? Que gostoso despertar mais um dia com vocês aqui, com a presença muito de bom. vocês. E amanhã estamos de volta. Amanhã às 7 horas estamos aqui, talvez com outro tema, talvez, né, alguém que pode amanhã abrir o livro para a gente e a gente É, fazer uma nova sessão, né? Que bom. é isso aí, Patrícia. É tão bom saber disso, né? Tira um peso do controle. É É, isso. é isso, é É isso. isso. Beleza, amores. Então, ó, quem já tiver um sim aí, de repente já tem alguma sessão que queira que a Hum, gente, né, que a gente leia junto aqui, que a gente receba junto, já vai ficando de olho aí para amanhã a gente abrir, tá bom? isso, perfeito, perfeito, é Então isso. vamos. Então vamos. Beijo, Gente, amores. beijo grande, um lindo dia para vocês. Lembrando que o Espírito Santo está na nossa mente e que ele pode corrigir os nossos julgamentos a todo momento que a gente pedir para ele. Basta que a gente tenha um pouquinho de disponibilidade, só isso. É isso. Vamos junto. Hum. Amém. Um beijo, tchau, pessoal. Tchau. Bom dia.